Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos fazendo mais um estudo das análises das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Ainda tratando no capítulo 2, Espírito e Matéria. Hoje a nossa questão de número 22. Pedindo sempre que os bons espíritos estejam presentes, nossos anjos guardiões. E lembrando sempre do Mestre Jesus em nossas vidas, que estejam sempre nos iluminando nossos corações para que sigamos esse caminho do bem. Então, na questão 22, Kardec pergunta: define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Veja que Kardec vem seguindo desde o início, quando nós aceitamos entender que é Deus, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. E viemos falando agora sobre essa questão da matéria, para entendermos por que tanta influência do meio. Então os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Veja bem, ele nos alerta, os Espíritos nos alertam de que nós não podemos falar daquilo que não conhecemos, não é verdade? Senão falaremos coisas erradas. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Está vendo? Essa revelação é importante. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause sentidos. Então, aí vão se explicando o plano espiritual, composto por matérias tão etéreas e tão sutis que nós não conseguimos ver, compreender e sentir, pelo menos aqui no nosso plano de encarnados. Então, contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, nós achamos que não é matéria, de início. Vemos assim as revelações do plano espiritual, espíritos nos trazendo mensagens, ou aqueles que não seguem o espiritismo, que compreendem de outra forma, alguns acreditam em fantasmas, em demônios e tudo mais. Então aquela visão deles, aquilo não é matéria, são algo inexplicável. Mas aqui ele está dizendo, Kardec perguntou se a nossa definição de matéria se aplicava. Ele falou: aplica ao seu plano, à sua dimensão. Mas ele já deixa de antemão a gente com esse conhecimento de que o que tem lá no plano espiritual também é matéria. Na visão científica, ficamos hoje com dificuldades em entender matéria, pois foi revelado a nós que a matéria existe em estados que desconhecemos ainda. Então, com a visão científica é mais complicado, que como vamos encontrar explicações desses estados que não compreendemos ainda, segundo os Espíritos. Os Espíritos nos apresentaram como caminho o estudo dos fluidos, onde pela química começamos a buscar o entendimento. Então, por exemplo, a união de dois gases, oxigênio com hidrogênio, na proporção certa se apresentará como água. Então a gente vê aquilo que é invisível, que é o nosso oxigênio, nosso hidrogênio, nosso ar respirável. Quando é colhido esses elementos na proporção correta, a sua união em determinadas circunstâncias resultará na água, que é aquela molécula da água, da H2O. Dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, mas em determinadas condições. Então, se decompormos a água, teremos oxigênio e hidrogênio novamente nas mesmas proporções. Se alterarmos a quantidade, modificando as proporções, teremos outra substância diferente da água. Kardec nos chama a atenção porque a água pode se tornar um ácido, você fazendo modificações na sua estrutura molecular. Assim como ela carrega também, ela é um solvente universal. Ela carrega muitas impurezas, muitos metais, pode carregar medicamentos.
né? Como nós diluímos, fazemos. Colocamos o açúcar na água, está carregando o açúcar, colocando o sal, carrega o sal, e aí por diante. Então, não é tão simples assim, né? A nossa fonte é o fluido cósmico universal, que em condensação e sob diferentes estados vão chegar à forma, à matéria, do modo que conhecemos. Então, essa matéria do modo que conhecemos, ela também nos traz informações importantes. Eu tenho uma referência aqui, que é a Revista Espírita de março de 1866. Vamos dar uma olhada nela? Então, nessa Revista Espírita de março de 1866, Kardec aborda o assunto Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. E ele fala o seguinte aqui no início: os fluidos espirituais representam um importante papel em todos os fenômenos espíritas. Ou melhor, são o princípio desses fenômenos. Até agora nos limitamos a dizer que tal efeito é o resultado de uma ação fluídica, mas esse dado geral, suficiente no início, não é mais quando queremos investigar os detalhes. Então, sabiamente, os espíritos limitaram seu ensinamento no princípio. Mais tarde, chamaram a atenção para a grave questão dos fluidos, e não foi um centro único que abordaram. Foi praticamente em todos. Veja a importância de estudarmos essa questão dos fluidos. É por isso que eu falo, às vezes, nós nos detemos apenas em ler questões e respostas de O Livro dos Espíritos, mas é muito mais do que isso. Nós precisamos estender a esses estudos. Procure nessa Revista Espírita, março de 1866, Introdução ao Estudo dos Fluidos, né, que é muito importante. Ele traz aqui, vou ler até mais um trechinho aqui, é bem grande o texto. Ele fala aqui, se temos um exemplo para tornar a coisa mais clara. Um pequeno grão é posto na terra, nasce, cresce e torna-se uma grande árvore, que anualmente dá folhas, flores e frutos. Quer dizer que essa árvore se achava inteirinha no grão? Certamente não, porque ela contém uma quantidade de matéria muito mais considerável. Então, de onde veio toda essa matéria? Dos líquidos, dos sais, dos gases, que a planta tirou da terra e do ar, que se filtraram em sua haste e pouco a pouco aumentaram de volume. Mas nem na terra nem no ar encontram-se madeira, folhas, flores e frutos. É que esses mesmos líquidos, sais e gases, no ato da absorção, se decompuseram. Seus elementos sofreram novas combinações que o transformaram em seiva, lenho, casca, folhas, flores, frutos, essências odoríferas voláteis. Essas mesmas partes, por sua vez, vão destruir-se e decompor-se. Seus elementos vão misturar-se de novo na terra e no ar. Recompor as substâncias necessárias à frutificação, ser reabsorvidos de novo, decompostos e mais uma vez transformados em seiva, lenha, casca, etc. Numa palavra, a matéria não sofre aumento nem diminuição. Ela se transforma. E por forças dessas transformações sucessivas, a proporção das diversas substâncias é sempre a quantidade suficiente para as necessidades da natureza. Kardec, ele faz um estudo aqui sobre fluidos, um estudo muito bom. Revista de 1866, março, Estudo dos Fluidos. Então estamos terminando aqui essa nossa questão. Fechem os links com essas informações, façam a pesquisa durante a semana. Esta questão 22, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? E os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para nós não seja. Então vamos aproveitar durante a semana, pensar um pouco sobre isso que falamos. Aprende a escrever, tirar suas dúvidas, fazer questionamentos, até para você mesmo. E faça pesquisa,
procure encontrar nas revistas espíritas, dentro da própria codificação, existem muitas respostas. Nas psicografias mais atuais, de Emmanuel, de André Luiz, você encontra muita coisa. Bom, que o Mestre Jesus continue iluminando a todos, que Deus esteja sempre protegendo a todos nós. E bons estudos.